Imperfeitas, servindo ao Deus perfeito, isso que é a beleza do Evangelho. Então, nós profetizamos, queremos declarar bênçãos sobre todas as nossas crianças, amém, irmãos? O sangue de Jesus esteja cobrindo as nossas crianças, protegendo a mente, o coração, e que seja uma geração. A nosso papel aqui, a gente fala muito aqui na Race Church, a nossa oração, o nosso coração não é apenas olhar para nós numa linha de tempo que nós sejamos apenas beneficiados, mas sermos bem intencionais e estratégicos para as próximas gerações. Esse é o nosso papel como igreja, como liderança. Como é que a gente pode preparar o caminho das próximas gerações, dos nossos filhos, para fluírem, para serem mais relevantes do que a gente, conseguirem alcançar mais pessoas do que a gente, ser uma voz profética, uma voz de esperança no meio do caos. Quem pode dizer amém? Olha, hoje nós tivemos o término de mais uma turma na trilha, então vamos dar um salve aí para o pessoal que terminou. Que Deus abençoe vocês, a gente está feliz e honrado de ter vocês com a gente. E a trilha também é para você que está querendo conhecer mais da igreja, participar, se tornar membro aqui. Tem muita igreja boa aqui nessa cidade, a gente só estimula aos irmãos que conectem numa igreja cristocêntrica que vai te estimular a servir e desafiar você a crescer em Deus, amém? Eu queria estimular você a assistir a palavra de semana passada depois no YouTube também, acho que vai ser bem legal, mas basicamente só para fazer uma síntese, a gente tem um apelo por justiça, a gente tem uma fome de Deus. Todos nós temos uma fome e uma sede de Deus que vai ser expressa em várias formas. E a gente pontuou como Martin Luther King tinha isso e era muito centralizado no Evangelho, e falamos até de Malcolm X também, que foi um homem que tinha mesmo um approach e a mesma visão de revolução, assim, de justiça, mas quando não está centrado no Evangelho pode ser um efeito de justiça bebendo no cálice da amargura, como dizia Martin Luther King. Da mesma forma, a gente vai pontuar hoje, saindo um pouco da história, a gente vai falar um pouco, a gente vai usar hoje músicas, artistas, e se você gosta muito de pagode, talvez você não vai se identificar com muitas das pessoas que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Mas eu me mudei para Portugal, eu tinha 11 anos de idade, e assim, eu não sei se vocês também estão familiares com MTV. Cara, na minha época, pelo menos assim, eu bebia disso, assim, MTV era... Então eu amava rock and roll, assim, cara, eu gostava muito, tinha muito herói na música que eu me amarrava, assim, como adolescente, e hoje, até hoje, gosto de muita coisa. Tem muita coisa que era muito ruim, que eu achava que era muito legal, mas quem nunca ficou na frente do espelho, mexeu no cabelo, com aquelas músicas no fundo, e falou, cara, isso aqui, tipo... Quem nunca quis ter uma banda de rock ou de pagode? Levanta a mão aí quem é rock. Levanta a mão, pagode. Deus tenha misericórdia de vocês. Eu amo pagode também, mas nunca ouvi. Começando aqui a série com muito preconceito e amor e perdão. Bem, a gente vai começar com essa figura tão famosa, tão clichê, que representa essa conexão, ou pelo menos uma tentativa de conexão do Criador com a humanidade. Essa figura que foi pintada por Michelangelo, ele, na Capela Sistina, tem um intuito, né, a representatividade de que Deus está querendo tocar na criação, porém não há o toque, mas que essa criação precisa dar uma resposta e responder aquilo que Deus iniciou através de Jesus. Todos nós ansiamos em ver esse toque, nós precisamos desse toque. E é importante que a gente entenda que o Evangelho se sintetiza da seguinte forma: Deus iniciou uma obra. E se nós respondemos o que Deus iniciou, só respondemos porque Ele quem iniciou. Nunca seríamos capazes de, hoje eu quero Deus. Na nossa natureza, que é carnal, adâmica, ela é pecaminosa, nós sempre vamos nos inclinar ao pecado, ao mal, às coisas ruins e a nos afastar de Deus. Porém, Deus em Jesus colocou uma dinâmica diferente de trazer esperança para nós. Ele apontou o dedo, ele colocou o dedo, ele está se estendendo a sua mão e espera de nós uma resposta. A dureza de coração, no entanto, é uma frieza que impede a gente de ver Deus, ou se não, de entendê-lo de uma percepção humana sutil,
que não é Deus, mas que nós chamamos de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O perigo da sutileza que há em interpretar Deus de uma forma que não é bíblica. Tá? E esse mundo artístico, ele oferece muito isso, tá bom? A percepção. Bem, eu não entendo muito de moda, eu entendo de moda tanto quanto eu entendo de pagode. Mas se eu quiser estudar de moda, eu vou conversar com pessoas que sabem sobre isso. Assim, sem querer ser muito arrogante, parecendo ser prepotente, mas de verdade, seria legal, o ideal, seria interessante que a sociedade viesse à igreja buscar respostas de quem Deus é. E não fosse apenas ao ChatGPT, ao Google, ou então aos seus artistas de rock preferidos. Porque os artistas de rock, eles ouvem uma boa música, uma boa melodia e uma composição legal ali que pode inspirar. Seria ideal que a igreja oferecesse a resposta. Nós estudamos, nós gastamos tempo para isso, não é nada de superioridade, mas é realmente porque há uma dedicação e uma propriedade de nós, como pastores, e líderes que estudam a palavra, ter a resposta da criação de quem Deus é. Bem, a gente então vai falar desse Deus que Paulo fala que porque nele vivemos, por ele nos movemos e por ele nós existimos. E eu vou citar bem rapidamente, pessoal, foi muito difícil para mim selecionar algumas frases, composições, cantores aqui que eu gosto e assim, são muito marcantes na nossa geração. Se você não conhece esses compositores, essas pessoas que eu vou falar, provavelmente você é muito novo, adolescente, ou então, como eu falei, você não gosta desse gênero de música, tá bom? Mas quem já ouviu falar do Clube dos 27? O Clube dos 27 faz uma referência a grandes artistas renomados na música que morreram. 27 anos, bem cedo, precocemente, pessoas talentosíssimas, cheias de vigor, de saúde artística, e infelizmente a maioria teve um final bem trágico. A maioria tinha muito envolvimento com álcool, com drogas, com vícios, e acabam, alguns inclusive, suicidando. Então é um nicho que sempre me fascinou no aspecto da morte, de uma poesia, de uma intensidade emocional e de uma expressão em como cantar as suas emoções e as suas necessidades, suas anseios, mas ao mesmo tempo uma tristeza. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, e eu vou nomear alguns homens e mulheres aqui que são referências musicais e que, por exemplo, para mim, teve um impacto muito grande, como eu falei. Mas eu posso citar alguns dos grandes nomes desse Clube dos 27, como Jimi Hendrix, como Amy Winehouse, que também, se eu não me engano, foi suicídio ou uma overdose. Teve um em particular que era o Kurt Cobain. Alguém aqui? Esse não precisava. Quando a gente fala assim, Jesus, aí, Kurt Cobain, legal. Ainda bem que é um teatro aqui, não é igreja. Mas, cara, eu amava Nirvana, assim. Eu amava muito Nirvana. Tinha alguma coisa emocional ali e eu acho que a música ela tem uma expressão espiritual, tá? De verdade. E tem linha melódica que tem uma coisa mais depressiva e aquilo mexe com as suas emoções. E o Kurt era um cara que eu me fascinava muito pela postura dele do palco e também pelo sucesso rápido que ele teve, mas também pelo nojo que ele tomou dos palcos, o nojo que ele teve das grandes audiências, do mercado. E isso tudo mexeu muito com ele, era um cara muito emotivo. E eu vou citar frases, não só do Kurt, mas vou citar frases de alguns artistas que, preste atenção aqui em mim, existem inúmeros. Eu sei que talvez você até esteja pensando em alguns artistas que podem se enquadrar nessa mensagem. Qual é o ponto da segunda parte desse episódio, em outras palavras? Nós queremos expressar como a arte está clamando pela manifestação de Deus. Nas composições das suas músicas ou nas suas cartas de despedida, nós vemos homens e mulheres que estão sedentas e famintas por Deus. E nessa sede, nessa fome, as drogas ocupam esse lugar, ou a promiscuidade, o álcool, os vícios, de alguma forma está expressando uma geração que ainda está procurando esse Deus. Procura através de canções, de justiça, procura de inúmeras formas. E nós já sintetizamos que só existe um meio de encontrarmos a plenitude do Criador e tocarmos nele. É através de Jesus Cristo, que disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele.
Bem, o Kurt Cobain escreveu uma carta. Alguns dizem que ele não se suicidou, ele foi assassinado. E a gente não precisa entrar nisso, mas a última frase que ele escreve foi: eu não tenho mais a paixão, e por isso, lembre-se, é melhor queimar de vez do que se apagar aos poucos. Nos anos 80, a febre brasileira, Renato Russo, que também foi uma voz revolucionária no rock brasileiro, diz o seguinte: todos os dias quando acordo, já ouviram isso aí, né? Não tenho mais o tempo que passou. Olha que profundidade, né? E aí eu queria também que a gente associasse um pouco dessa expressão de que nós temos muito tempo para viver, vamos viver a vida intensamente. Mas o mesmo Renato Russo, na outra história, fala o seguinte: nós não temos todo o tempo do mundo. E aí a gente começa a observar que nas composições, os artistas estão tateando Deus, estão procurando por Deus, estão tentando expressar Deus, na sua fome, na sua sede, no seu talento. Eu não tenho mais o tempo que passou, mas eu tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, somos tão jovens. Gilberto Gil: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, eu tenho que apagar a luz, eu tenho que calar a voz, ter a alma e o corpo nus. Se você for parar para analisar as composições, são composições profundas, que realmente refletem uma criação que está tocando ou tentando tocar em Deus. E aí um dos caras também que marcou a minha juventude, Charlie Brown, Chorão. E eu vou falar um pouquinho dele, porque eu acho que alguns já sabem a história dele. O último, acho que a última música que ele fez foi Só os Loucos Sabem. Mas uma ponte que o Chorão escreve, ele fala o seguinte: o medo cega os nossos sonhos. Cara, isso é muito legal. O medo cega os nossos sonhos. E aí tem uma outra frase que ele fala, né? Só os loucos sabem. Eu não sei se vocês conhecem a história do Chorão, mas ele tinha muita personalidade, tinha muita presença de palco, tem muita personalidade, e muitas pessoas próximas, inclusive o Rodolfo Abrantes, que era um cara muito amigo dele, né, tentava se aproximar. Existem histórias que Chorão, ele também tinha um vício em drogas, inclusive ele foi mais um que morreu com uma overdose. E há relatos de que o Chorão, nos seus últimos meses, se eu não me engano, últimos meses, mas pelo menos no seu último ano de vida, ele teve ali encontros com a igreja, começou a participar de alguns eventos, com a Bola de Neve, com o apóstolo Rina, ouviu uma pregação. Dizem que, eu acredito, porque é um amigo bem próximo, que diz que ele escreveu Só os Loucos Sabem, depois dessa experiência na igreja. Que ele sentiu algo, e se você for ver a letra, ele vai falando: cara, eu tive uma vontade de chorar, mas eu não pude chorar. E ele vai se inspirando, porque o poeta, o artista, o músico, o compositor, ele tem algo fragmentado do Criador nele. Mas quando o Espírito Santo vem, essa plenitude começa a se tornar mais palpável. Então temos em nós, sim, fragmentos do Criador. Mas o que precisamos é ter a plenitude do Espírito Santo para completar o que o Criador iniciou. O Chorão, ele faz essa frase, que o medo cega os nossos sonhos, que é muito interessante. Eu acho que muitos desses artistas que a gente está falando aqui são, cara, a gente está falando de gente no cenário nacional, internacional, renomados, com muita influência, e a gente está falando de gente que talvez não teve medo de se expor, de compor, de interpretar, mas teve medo de perguntar ao lugar certo quem Deus era. E é por isso que eu talvez seja repetitivo quando eu falo que a gente tem que ter cuidado de entender Deus através de um Ctrl+C, Ctrl+V. Quando a Bíblia é a palavra do próprio Deus que vai revelar quem Deus é e qual é o plano que Ele tem para você. É muito importante que a gente tenha uma relação pessoal com Ele e não creia em Deus através de uma poesia, de uma canção, de uma interpretação, mesmo que seja bela, pode ser arriscada em definir quem Deus é. Bem, o Chorão está certíssimo quando ele escreve que o medo cega os nossos sonhos. E nós entendemos que a única coisa que é maior que o medo que você tem, que está tentando paralisar inclusive você na tua fé, é o amor de Deus. É o amor que lança fora todo medo.
A poesia, a canção, um show, um concerto de rock vai te dar uma emoção ali. O medo cega, só os loucos sabem. Você até chora. Aqui, cara, quem já viu o vídeo ou quem já foi em um concerto que não tem nada, ninguém está cantando de Deus, você sente uma emoção, sim ou não? Sim, porque isso é fragmento do Criador. A arte expressa parcialmente quem o Criador é. E o Espírito Santo revela plenamente quem o Criador é. Nós não precisamos nos reter ou deter apenas a arte. Precisamos do Espírito Santo para entender de fato quem Deus é. Bem, o Chorão estava certo, o medo cega os nossos sonhos. Mas é interessante entender que, assim como o medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos por quê? Porque o pecado, gente, endureceu os nossos corações. O pecado endureceu o meu coração. O pecado endureceu o coração de uma sociedade pós-moderna que acha que entendeu Deus a partir de uma ótica de mágoa. O pecado acha que entendeu Deus, o pecado endureceu o coração de uma geração que define Deus e que clama por justiça e bondade para o próximo quando ele mesmo é imoral e não tem uma relação com Deus. O pecado endureceu até, já falei besteira. O pecado endureceu o coração de uma geração que está definindo ou tentando definir Deus apenas clamando por justiça. Bem, aí eu queria refazer aqui essa fala. O medo cega os nossos sonhos porque o pecado endureceu o nosso coração. Qual é a beleza do Evangelho? Eu estava conversando com um rapaz, uma pessoa essa semana, eu falei, cara, a beleza do Evangelho não é porque o Evangelho faz o crente superior, é porque o Evangelho oferece ao crente uma solução que nenhuma poesia e canção pode oferecer. Cara, nós somos uma família de pessoas imperfeitas servindo a um Deus perfeito. Nós entendemos que a beleza do Evangelho não está na nossa boa ação, na nossa boa moral, mas na nossa dependência total desse Deus perfeito. Gente, vocês podem dizer amém? E é isso que faz disso belo. Porque aí a gente está entendendo o seguinte, que assim como o pecado endureceu o nosso coração, a gente está entendendo que a solução não vem da nossa intelectualidade, da nossa poesia. E não é belo isso? Não seria menos ou minimamente menos arriscado você confiar na solução, na maior problemática do pecado, num Deus perfeito do que na sua percepção emocional sobre como você vai viver a vida e terminá-la? Faz sentido o que eu estou falando? Então, todos eles estavam tateando Deus, procurando Deus, cantando por Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer que a criação está ansiando, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Nós, irmãos, estamos. Você está aqui essa noite, não é porque eu te liguei falando, cara, esteja lá, porque o pastor ama ver a igreja cheia. Eu até brinquei. Gente, a gente fala assim, cara, vai para a igreja, porque isso aqui é uma assembleia de santos, aqui é encorajamento, aqui é esperança, aqui é o Espírito Santo, aqui ele vai te injetar e te alinhar no propósito que ele tem para você. Cara, a gente sabe que Deus tem um plano para a sua vida, Deus ama você mais do que você imagina, mas é aqui que nós podemos entender o que talvez está endurecendo o nosso coração, que tem uma aparência de bondade, uma beleza poética, mas ainda assim não nos leva ao Criador. Será que a gente poderia pensar um pouco nisso? Alô, pessoal? Você que está online, que Deus te abençoe. Por que você não está aqui com a gente? A gente tem um campeão aqui, hein? Me lembra o seu nome? Gente, o judô? Calma. O Juan foi campeão semana passada de jiu-jitsu. Que é isso, Juan? Levanta aí, Juan. O Juan tá dando mata-leão. Não, Juan, não é isso não. Era só levantar mesmo. Eu vi você, mas eu te chamei aqui para quebrar um pouco, né? O pessoal tava pesado aqui. Juan, parabéns, irmão. Muito legal. Eu sei que tem outros jiu-jiteiros aqui também que já estão tentando te desafiar. Fica de olho. Aqui é uma igreja de amor. Mas o tempo faz a gente pensar, e eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, que o Chorão escreveu que só os loucos sabem. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, diz o seguinte: porque a palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura para os que morrem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio?
Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Deixa eu repetir essa frase aqui. O mundo não conhece a Deus pelas suas próprias canções. As canções e o seu intelecto é um mundo tateando Deus, apalpando Deus, buscando Deus, mas ele não consegue definir Deus assim. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregação de quê? Ei, pregação de quê, gente? Todo domingo a gente fala aqui, Jesus que não era que era Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, tomou a forma de servo, se esvaziou, se humilhou, veio, nasceu, morreu, ressuscitou e deixou o seu Espírito Santo para nós. É loucura. Isso é uma loucura, diga-se de passagem. A gente crê na vida eterna. Totalmente similar a todas as outras crenças. Muito similar. Mas o que respalda a nossa fé não é porque a gente cantou um MPB dizendo o meu vazio coração está. Não, cara, a nossa crença está alicerçada na pessoa divina de Jesus Cristo, irmãos. A gente não está aqui brincando de uma filosofia. O que difere a nossa fé, novamente, está na pessoa de Jesus, que era Deus, e não teve usurpação ser igual a Deus, mas pela prova do seu amor enviou Jesus por causa de mim, por você, morreu a nossa morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a loucura da pregação que Paulo tanto falava e pregava. Então, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Mas nós, Paulo diz, nós pregamos o simples, o básico, que nunca vai ser clichê, um Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, porque os judeus esperavam um Cristo que faria um upside down social, bélico, e botaria Roma debaixo do poder de judeus, e aí vem Jesus lavando pés de pessoas medíocres, pessoas normais, pescadores. Gente, quem pode dizer amém? Jesus, ele contraria as nossas expectativas. Jesus sempre contrariou as expectativas. Jesus não se encaixa numa caixinha. Jesus não se encaixa numa religiosidade. Jesus não se encaixa no nosso mindset. Jesus não se encaixa na nossa poesia. Nós podemos até expressar fragmentos de quem Jesus é, mas nunca o entenderemos plenamente. É loucura para o intelectual, para o poético, para o cantor, para o compositor, para o drogado, para o viciado, para a prostituta e até para o pastor. É loucura a pregação do Evangelho. Porque nós pregamos esse Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Você já tentou pregar Jesus para alguém da sua faculdade, da sua empresa? Cara, cada vez mais a reação é, isso é loucura, mano. Nós estamos em 2023 e você ainda acredita nisso? Agora deixa eu tentar fazer uma pergunta, se você precisa tentar respondê-la. Por que que você veio? Qual é o propósito que você tem nessa terra? Para onde você vai? Será que essa sociedade que chama o evangelho de loucura consegue responder isso? Porque eu consigo. Através do evangelho eu consigo entender de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Ele nos dá um propósito. Mesmo que seja loucura para essa sociedade crer em Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu falei do Rodolfo, né? O Rodolfo que muitos sabem que ele se converteu e assim, se converteu legal. O Rodolfo é uma voz importante no nosso tempo de um Brasil evangélico, que se aproxima de uma mensagem estereotipada, mas que não tem profundidade. E o Rodolfo veio desse meio. Quando ele estava se convertendo, é uma das minhas músicas preferidas, por acaso, que ele fala, queima de arquivo, eu não acredito, mas eu saí vivo, eu fico surpreso do ponto que eu parti, até a lama que eu desci, da mesma forma eu subi, eu estou livre. Quem sabe a história desse cara, o Rodolfo, ele compunha as músicas no Raimundos debaixo de droga, ele fala isso. E ele teve uma conversão sobrenatural.
Sabe por quê? Porque a igreja que ele foi era sobrenatural? Não, porque o Deus, essa loucura para os homens é sobrenatural. Ele pode convencer o teu coração essa noite. Ele pode convencer você que está assistindo online esse vídeo depois. Ele pode convencer o coração de quem ele quiser. Deus, ele pode fazer uma grande obra de libertação. Ele pode fazer do cativo livre. Ele pode justificar a qualquer um. Ele é Deus, ele tem esse plano para nos justificar por causa de Jesus. Porque aquele que não tinha pecado, Jesus, Deus fez Jesus de pecado para que nós fôssemos redimidos, nós nos tornássemos justiça de Deus. Bem, vou falar aqui de mais um ícone do rock, que é John Lennon, e uma letra, para mim, totalmente contraditória, mas que é um dos mais famosos de todos os tempos, que é Imagine. Mas a letra basicamente fala: imagine não haver o paraíso, o céu, né? A vida eterna. Imagine não haver o paraíso. É fácil se você tentar. Vocês querem que eu cante? Vou cantar. Imagine all the people. Vamos lá, só para dar uma quebrada. Imagine se não houver um paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Imagine isso. Está entendendo aqui o homem solucionando a problemática da morte eterna? Vocês estão entendendo aqui? A música está tateando uma resposta, pessoal. Essa sede, ele fala o seguinte: imagina, acima de nós só um céu, e o céu que eu estou falando aqui são as nuvens. Não é uma vida eterna, não é o paraíso. Imagine todas as pessoas vivendo o presente, imagine que não houvesse nenhum país, não é difícil imaginar, nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião também. Imaginem todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, diz John Lennon. Eu acho que foi ele que escreveu essa música, né, pessoal? Acho que foi, ele ou McCartney, mas é do Beatles. Vocês podem dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só, será unido. João 17, aqui João Lennon pregando. Aí você imagina, 1960, sexo, drogas e rock and roll, aquele campo aberto, a galera cantando, todo mundo se abraçando, fumando uma maconha. A gente vai mudar o mundo. E qual é o problema? O problema é que mostra que o homem consegue solucionar o próprio problema do pecado, quando não é assim que funcionam as coisas. É bonito, a melodia é linda. Quem está comigo? A vibe, a energia, a atmosfera é linda, tudo isso é muito poético. Eu sou um sonhador, vem, junte-se a nós. Nós estamos com uma luta muito bonita, mas isso é o antropocentrismo, né? Antropocentrismo. É isso a palavra? Eu sei, gente, calma. Que é a exaltação do próprio homem de se resolver. E isso, queridos, é poético, é belo, tem uma energia gostosa, mas é antagônico ao evangelho. Entende? De novo, as composições estão mostrando uma criação carecendo da glória de Deus, mas não conseguem, de alguma forma, expressar a solução que está em Jesus. Bem, John Lennon era um visionário que fazia... Era um ativista também. E... Bem, eu não vou nem entrar no que eu vou falar agora, porque senão eu vou me perder. Mas é muito fácil a gente cantar justiça para o outro quando a gente não consegue viver na nossa própria casa. É basicamente isso que eu ia falar. Quem já ouviu falar de Johnny Cash? Esse merece o. Assim, se vocês nunca ouviram falar de Johnny Cash, eu estou um pouco preocupado com vocês agora. Estou brincando. Tem até 2 filmes sobre ele e é um cara que muito semelhante a todos os outros. Intenso, sem máscara. Ele viveu na época do Elvis Presley, mas não era aquele cara propagandista como Elvis Presley. Ele era bem mais um cara de protesto, um cara rebelde, muito que tinha vício em álcool, vício em drogas, e um cara muito intenso. Mas o Johnny Cash, ele faz a última gravação 7 meses antes de morrer, já velho. Esse, em contrário a muitos desse meio, né, da música, do rock, ele não morreu novo, ele já morreu já velho. Mas o Johnny Cash, ele grava uma canção que não foi da autoria dele, mas quando o compositor dessa música ouve o Johnny Cash cantando, ele fala assim: cara, essa música é do Johnny Cash. Ele escreveu isso. Tamanha interpretação e profundidade. E essa música realmente pegou muito nesse final de semana. Ela tem uma emoção, ela tem uma expressão. E é a música Hurt, que significa machucado.
que é a trilha sonora do Wolverine, inclusive, mas a letra, assim, não tem como, eu vou falar a letra aqui, mas não tem como vocês entenderem expressamente o que a Hurt significa. E você vê o clipe, ele fechando o piano, o Johnny Cash velho com a sua esposa, 3 meses depois da gravação desse clipe, a sua esposa morre, 7 meses depois ele morre. É como ele, Johnny Cash, já de idade, relatando um pouco o que o Renato Russo falou, o seguinte: olha, nós não somos tão jovens, a vida está chegando no fim para mim. E aí o Johnny Cash está começando a relatar ali na sua interpretação pesada, um cara que está cansado, está arrependido, viveu intensamente tudo, mas se arrependeu de coisas que ele começou a viver. E a letra fala: o que eu me tornei, a minha mais doce amiga, todos que eu conheço vão embora no final, e você poderia ter isso tudo, o meu império de sujeira, eu vou te decepcionar, eu vou te ferir, e eu uso essa coroa de espinhos sobre o meu trono de mentiras, cheio de pensamentos quebrados que eu não posso consertar. O Johnny Cash era tão pecador contra John Lennon, mas tem uma declaração aqui chave para nós. É que a gente não vai ficar falando de um sonho ativista, imagina que não tem céu, que não tem inferno, e que a gente vive fumando maconha, dizendo paz e amor. E aí o Johnny Cash está falando o seguinte: não imagina nada disso, porque existe um céu, existe um inferno, e quem não confessa Jesus como Senhor, vai para esse inferno. Mas isso não vem de música, irmãos, vocês estão aqui? É pesado falar sobre, mas nós cremos num Deus de amor. Preste atenção, como homem de Deus, eu quero dizer, pelo Espírito Santo, nós cremos num Deus de amor, nós cremos em um Deus de perdão, mas também nós cremos num Deus de ira e justiça. Mas eu queria estar no teatro ouvindo uma palavra de fé e de encorajamento. É essa palavra de fé que eu estou te dando. Existe um Deus que não se mistura com o pecado. Existe um Deus de justiça, e a sua ira será sobre aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador. Essa é uma oportunidade para você única, de parar de entender e cantar Deus através de interpretações de outros e começar a ter uma relação pessoal com Jesus. A poesia é fragmento, mas não é plenitude. E o Cash entendeu isso, cara. Se drogou, traiu a esposa, pensou em suicídio, alcoólatra, fez intensamente uma vida e chegou no final cantando a música de outro, de uma forma de tanta propriedade que o autor da música falou assim: cara, essa música é dele. Ele diz: eu vim aqui, cheguei aqui, cheio de pensamentos quebrados, usando uma coroa de espinhos, sobre um trono de mentiras, cheio de pensamentos quebrados que eu não posso consertar. Aqui está o indício de alguém que está começando a entender o Evangelho. A ideia é essa. Nós não consertamos com a nossa filosofia, nossa beleza. O Johnny Cash, inclusive, acho que nos anos 80, 90, não, nos anos 90, começou a fazer cruzadas com o evangelista, o maior evangelista da história da igreja, Billy Graham. Gente, glória a Deus por isso. Então, assim, há uma diferença de percurso nesses homens e mulheres que começaram a entender Deus, entender que, por mais belo que suas composições fossem, elas não conseguiam resultar. Agora, eu vou fechar com um cara também que, quando eu morava em Portugal, nossa, esse cara me fez chorar muito. Quem aqui já ouviu falar de Eric Clapton? E aí ele escreve uma canção para um filme. Ele não escreveu essa canção porque o filho morreu, ele escreveu para um filme, mas foi porque o filho dele morreu. O filho dele caiu de um prédio. Um acidente trágico. Onde está Deus, né? Onde está Deus numa tragédia dessa? E o Clapton, ele escreve uma das canções que mais marcaram os anos 90, que eu acho que é uma resposta para John Lennon, que dizia aqui: imagina um mundo sem céu, sem a divindade. Imagine um mundo sem inferno. Viva a vida hoje, viva a vida. Já ouviram o Zeca Pagodinho, a galera do pagode aí? Deixa eu dar um doce para vocês. Deixa eu dar um doce para vocês. Deixa a vida me levar. E é isso, a Race Church acaba 22 de outubro de 2023. Estamos nos mudando definitivamente para a Freguésia.
Mas entende esse conceito? Vamos viver intensamente, somos tão jovens, a gente vive o seu dia cada dia. Não. Eu não sei se você entrou nesse teatro sabendo disso, mas saiba, você vai morrer. Precisamos ter reflexões profundas de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E que em nome de Jesus as nossas reflexões não sejam botando uma camisa do John Lennon, que representa paz e amor, revolução, que não entendeu o Criador, pelo menos eu acho que ele não entendeu. Mas nessa canção é claro que ele não entendeu. Eu tô entendendo, quero só... Galera mais nova, geração Z. Gen Z. What's up? Mas assim, cuidado para não estereotipar a igreja e começar a fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de quem Deus é, o que a igreja é, por causa que um influencer no YouTube fala quem Deus é. Ouve mais os seus pais, ouve os seus avós e principalmente, leia a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer é que essa galera é muito poética, muito bonita e tem uma apresentação de palco, e legal por isso, eu acho que são fragmentos de Deus, mas eles nem sempre definem nas suas canções a plenitude de quem Deus é. E aí Clapton, na dor, responde Lennon, não foi isso, eu estou falando aqui. Não, você está dizendo que não tem, que o céu não existe, que o inferno não existe? Deixa eu te dizer, eu perdi meu filho e a música diz, uma parte da música, o tempo pode te deixar deprimido, o tempo pode te deixar de joelhos, o tempo pode despedaçar o seu coração. O tempo pode fazer você implorar, por favor, Mas além dessa porta, existe paz. E eu tenho certeza e eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso. Eu tenho certeza que na tua dor hoje, na tua aflição, na tua angústia, irmãos, deixe o Espírito Santo ministrar essa palavra de esperança no teu coração. Existe uma porta, e além dessa porta, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais crise existencial, porque o Senhor nela está. E habitaremos junto com Ele. Para finalizar, então, eu vou contar a história de Paulo, em Atos capítulo 17, que foi para o Areópago, e Paulo era um cara muito influente, ele conseguia se comunicar com os gregos. Ali em Atenas ele estava fazendo uma viagem missionária, e ali ele foi perseguido pelos judeus, que odiavam ouvir Paulo falando que Jesus ressuscitou e Jesus era Deus. E Paulo estava ali com Silas e tentando fugir de uma enrascada, e ele acaba chegando em Atenas. E os filósofos falam assim, vem cá, vamos lá em Areópago, você precisa falar desse Deus que você está falando. E eu quero ler com você, versículo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro? Paroleiro é tagarela, esse tagarela aí, eles já estão diminuindo, né, o Paulo. E outros falam, parece que é um pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que doutrina é essa que você fala? Porque coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de ouvir, de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Repete comigo, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Vocês estão aqui, irmãos? Presta atenção nisso aqui, por causa do tempo, eu quero sintetizar. Presta atenção, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Isso aqui é Paulo,
cheio do Espírito Santo, pregando para um monte de filósofo intelectual, zombando da cara dele ali em Atenas, um centro cultural de pensamento. Versículo 26, e aí ele continua, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância. Gente, olha isso aqui, que maravilhoso. Ele anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Cantor famoso, não famoso, influencer, youtuber, lixeiro, dentista, desempregado, todos precisam se arrepender. A começar em mim. Porque tem tempo, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando Jesus. Entende isso? A nossa fé na esperança do porvir está na ressurreição de Jesus, não apenas no clichê da nossa alma. E versículo 32 para encerrar, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outras vezes. Ou seja, houve pessoas ouvindo aquela palestra, aquela pregação e rejeitaram. Sabe por que rejeitaram? Porque já estavam inseridos, petrificados, enraizados nas suas próprias verdades. Gente, eu amo você se você não crê em Jesus, mas você pode estar petrificado num estereótipo. Você pode estar enraizado, e aí por isso você precisa orar essa noite comigo. O Espírito Santo quebra a minha dureza de coração, me faz entender, me revela quem o Senhor é, que é a tua vida que está em jogo, irmão. E aí deixa eu te explicar o que Paulo estava falando, o seguinte, olha, é esse Deus desconhecido que eu estou anunciando. Deixa eu falar, 500 anos atrás, o que aconteceu em Atenas é que um homem chamado Epimenides, ele veio de Creta para Atenas, e aí estava tendo uma praga em Atenas, estava tendo uma praga naquele lugar, e eles estavam orando a todos os deuses para serem libertos dessa praga. E aí esse homem, Epimenides, aleluia, Epimenides, vamos lá, esse homem Epimenides, ele veio em nome do Senhor, ele fala o seguinte, olha, vamos pegar algumas ovelhas, fica aqui comigo, pessoal, vamos pegar algumas ovelhas, e aqui em Aerópago tem um monte de altar, onde as ovelhas pararem, esse é o Deus que vocês devem prestar um sacrifício, e essa praga vai ser cessada. As ovelhas então começam a se mover numa estátua, vão para outra estátua, vão para uma outra estátua, e de repente elas param numa colina, num lugar que não tem estátua. E aí, esse cara fala o seguinte, olha, levanta aí um altar e escreve, ao Deus desconhecido. E realmente houve um cessar de morte e essa praga acabou. A geração, até os dias de hoje, está cantando por esse Deus desconhecido. Está se expressando, esfomeada por esse Deus desconhecido. Nós sabemos quem Ele é. Quando Paulo volta ao Areópago 500 anos depois, Paulo fala, olha, o Deus que eu estou anunciando para vocês é o Deus que vocês estão procurando o nome há 500 anos. O Deus que eu estou falando para vocês é o Deus que livrou vocês da praga 500 anos atrás e vocês ainda estão buscando. Botafogo, Race Church, Rio de Janeiro, o Deus que nós cantamos aqui é o Deus de Paulo, é o Deus que livrou a gente da morte, é o Deus que essa geração está cantando, é o Deus que essa geração está se drogando, se alcoolizando, se prostituindo, e eles chamam, é um Deus desconhecido. Nós temos a resposta de quem é esse Deus. Pastor, como você sabe que nós temos a resposta? Porque a nossa mudança, o nosso testemunho, reflete que esse Deus desconhecido nos conheceu em Cristo Jesus. Se Ele é conhecido por nós, precisamos anunciar que Ele tem um plano para cada um de nós. Leon Bridge
Essa foi o Tiago Duzzi que me mandou. Tiago Vilela, né? Eu quero chegar perto e te dar cada parte de mim. Gente, olha isso aqui, isso é uma oração. Olha isso aqui, que lindo. Eu quero chegar perto e te dar cada parte de mim, mas há sangue nas minhas mãos. Em minha escuridão eu lembro, as palavras da minha mãe voltam à tona. Renda-se ao bom Senhor e Ele limpará a sua alma. É isso que a gente está falando aqui essa noite. As tuas mãos estão sujas de sangue. Tua consciência está pesada pelo pecado. O teu coração está duro. Mas renda-se ao bom Senhor e Ele vai lavar o teu coração. O sangue de Jesus é poderoso. Ele tem poder para nos curar, para nos perdoar. Eu quero chegar perto e te dar cada parte de mim, mas há sangue em minhas mãos. Me mergulhe nas suas águas tranquilas, eu entro nelas como um homem cheio de crimes. Eu vou à superfície para respirar, enquanto os meus pecados flutuam pelo Jordão. Deus está aqui nesse lugar. Bem, duas aplicabilidades para essa mensagem que eu queria fazer você refletir. A primeira é: cuidado para não absorver a percepção de espiritualidade do próximo, que embora seja bela e tenha aparência de bondade, de sabedoria, pode ser evasiva. Segunda aplicabilidade dessa mensagem: conheça o Deus desconhecido e o apresente para quem ainda o procura cantando. Tem uma geração aqui dentro, tem gente aqui que precisa conhecer esse Deus desconhecido. Tem gente lá fora que precisa conhecer esse Deus desconhecido. E nós temos essa mensagem. Que o Senhor enche o teu coração de uma esperança, de uma convicção, que esse Deus desconhecido tem se revelado plenamente para cada um de nós. Deus está aqui. Tem até uma canção que fala, cara, o tempo muda, mas Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome, porque Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Se você